सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंदसहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजनों समयुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बिंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्भरं ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चिन्तं शरण्यं भीत्तार्तिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वंदे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित तमपि गपवधूष्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोतु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विशाम्बरो द्विजबरो जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्वं भावि नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Ram Ram Atma Ramascha Munayo Nirganthaopi Urukrame Kurvanti Ahetukim Bhakti Itvam Bhutugna Hari Gaudiya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: no estágio do sadhana, quando alguém, no seu estágio de sadhana, se ele vai pensar, eu alcancei a perfeição, eu sou um siddha, esse será o maior dos seus problemas. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que se alguém, no nível de sadhana, tentar e imaginar, se ele pensar, eu sou um siddha, eu alcancei a perfeição, então uma grande confusão vai se manifestar para ele e para o mundo inteiro. Atma Ramascha Munayo. What do you mean by Atmaram? O que nós queremos dizer com Atmaram? Qual é o significado de Atmaram? Nós estamos ocupados com o desfrute material, direto ou indiretamente. Muitas vezes, Prabhupada disse, Srila Sadananda Goswami também disse, Drishto Darshan Drosta. Nós temos falso ego, nós pensamos que podemos observar as coisas, que nós podemos ser o sujeito do que enxerga. Isso é aquilo, aquilo outro, mas a gente não entende a nossa real posição, a nossa posição dolorosa. Na verdade, Atmaram significa aquele que é capaz de se ocupar sempre com o desfrute que vem da alma. Atmani ramate iti atmaram. Atmani ramate iti atmaram. Who is always busy with Atma. Aquele que está sempre ocupado com a alma. He never want to look outside. Ele nunca quer olhar para fora. Even those who are Paramahamsa. Mesmo aqueles que são Paramahamsas, se você os forçar a olhar para o mundo material, eles vão se sentir sufocados. Como um peixe que, quando tirado da água, porque os peixes estão acostumados a tomar oxigênio líquido, mas ele se sente sufocar fora da água, ele se sente diante de um problema. Aqueles que são Paramahamsas da mesma maneira, eles sempre estão pensando sobre a alma, eles não têm interesses em olhar para fora. O que nós poderemos fazer? Hoje, você pensa, ok, amanhã o que você tem será destruído. Então, por isso aqueles que são Muni, sadhus, Paramahamsas, eles não estão olhando para fora, eles olham. Olhar para fora significa se identificar com o falso ego. Eu posso medir as coisas, isso é preto, isso é branco, isso é alto, quanto custa isso? Como em inglês ou em bengali, usar a matemática para calcular as coisas. Dessa maneira, Bhaktivinoda Thakur diz, mesmo depois de encontrar, ele se lamenta, mesmo depois de se encontrar com um sadhu, mesmo assim, nós podemos ser deprivados. Mesmo que por acaso nós encontremos um ótimo sadhu, mesmo assim nós poderemos ser deprivados por conta do falso ego. Bhaktivinoda Thakur costumava dizer, o sadhu está sempre lá. Não existe um mundo sem um sadhu. Bhaktivinoda Thakur diz,
in the world. O sadhu deve estar lá no It is the mundo. responsibility of Essa é a Jagannath. responsabilidade de His name is Jagannatha. Jagannath. O nome dele é Jagannatha, His name is Jagannath. controlador do universo. He is keeping watch Ele está observando about our Mangal, Amangal. So he sobre must o que keep, é auspicioso e o que one é sadhu, inauspicioso. but because of our Então, false ego, we coming and ele meeting vai the sadhu. fazer um sadhu se manifestar, mas por conta de um falso ego, do nosso falso ego, nós achamos que ele não é um sadhu. This que é way, sadhu. Bhaktivinoda Thakur speak, Dessa we maneira, become Bhaktivinoda Thakur explica, nós deprived nos tornamos by our deprivados false ego. por conta do nosso This falso is the ego. reason for why we cannot find sadhu. Essa é a razão pela qual nós não But podemos sadhu is there, encontrar quem é o sadhu. always there. Mas o sadhu está lá, ele está sempre lá. So, Sempre existe um sadhu. Atmani Ramate iti Atmara, who is busy with Atma, Aquele que not está looking ocupado com a outside. alma, His não name está is olhando para Atmaram. fora. O nome dele é Atmaram. Mahaprabhu wanted to explain Mahaprabhu quis this explicar Atmaramascha Munayo, this sloka, esse in Atmaram, front of esse verso que descreve o Sarvabhauma Atmaram, Bhattacharya in diante Purushottam. de Sarvabhauma Bhattacharya em But Purushottam 18 Dham. different kind of. Mas ele dá 18 diferentes tipos de went explicação, de tradução desse explaining verso. Sarvabhauma about Atmaramascha estava falando sobre Atmaram, But when mas Mahaprabhu quando was requested to Mahaprabhu, explain, quando Mahaprabhu not Sarvabhauma going, pediu a Mahaprabhu que ele explicasse, Mahaprabhu not going to touch even não one argument considerou given by um argumento dado por Sarvabhauma Sarvabhauma Bhattacharya Bhattacharya. went on Sarvabhauma Bhattacharya whatever argument deu there. inúmeros argumentos But para Mahaprabhu, explicar, analisar este when verso, going mas to Mahaprabhu, explain quando ele 18 vai different explicar, kind of ele explica de 18 maneiras 18 de different significados, kind of 18 tipos de significados Sarvabhauma científicos. Bhattacharya began smart. Sarvabhauma Bhattacharya fica mad. estarrecido. Sarvabhauma Bhattacharya gone Sarvabhauma mad. Bhattacharya ficou It was a estarrecido. conception. It was Então, a conception essa of Sarvabhauma era a Bhattacharya. concepção de Sarvabhauma That nobody Bhattacharya, never in this de art que of ninguém Nirvana nunca Bhakti nessa can terra explain like me. Because I'm the poderia topmost explicar algo Pandit. como ele, porque eu sou o pandita mais elevado de todos. 18 Ele different pensava. kind of explanation. Mas 18 Also, diferentes It is explicações miracle. Not diferentes going é to um touch milagre. even one E point ele não tocou nenhum from único my ponto explanation. da How minha possible? explicação. Como é And the possível? way Chaitanya Dev, E a Krishna maneira como Chaitanya Chaitanya Deva, explaining, Krishna Chaitanya explicou, no human being in this earth, nenhum ser humano no nessa human terra being on this earth can explain this. poderia explicar. Well, Sarvabhauma Bhattacharya could Mas realize his Sarvabhauma Bhattacharya weakness. pode realizar a sua Sarvabhauma fraqueza, a Bhattacharya sua própria was fraqueza. ready to submit by Ele watching estava pronto para se the render ao excellency of observar Gauranga. a Many excelência times de Prabhupada Gauranga. used to say, Muitas we vezes are not Prabhupada going to costumava bend dizer, our nós head. não vamos Usually, we are not going abaixar to nossa bend our cabeça. head. Esse é o nosso We are problema, nós false não ego. queremos Why abaixar should a I bend cabeça my por head? conta do falso ego. Por que eu deveria abaixar a cabeça? This way. Dessa But maneira. Sarvabhauma Bhattacharya was bound to Mas bend his Sarvabhauma head Bhattacharya foi in forçado front a of baixar a cabeça Chaitanya Charan diante de by Chaitanya, watching his de Chaitanya excellency, Charan, do comportamento by excelente de watching Mahaprabhu, that a he is observar supreme divinity. que ele Otherwise, era a no divindade suprema. ordinary man Caso can explain contrário, this. um homem ordinário não poderia falar dessa After maneira. that, Então, Sanatana depois Goswami disso, Pad, long Sanatana after, Goswami Pada, when muito Mahaprabhu went depois, quando North Mahaprabhu India, foi para o Vrindavan norte to, da Índia, para Vrindavana, that time he went to Varanasi. então naquela época ele foi para But Varanasi. Varanasi, Mas Varanasi, by ignoring all Mayavadi, Mahaprabhu didn't ao care. ignorar todos os Mayavadis, He ignored Mahaprabhu them não and se went to importava com Vrindavan. eles. Ele foi After para coming Vrindavana, After de coming back ignorá-los. from Vrindavan, E depois de Same voltar way, de Vrindavana, da mesma Mahaprabhu took maneira, shelter Mahaprabhu into the tomou house abrigo of Chandrasekhar na casa de Chandrasekharacharya. and he E ele took prasadam in the tomou house of prashada na Tapan casa de Tapan Mishra.
there Mahaprabhu not going anywhere. Lá, Mahaprabhu não ia para lugar nenhum outro Those lugar. who are going to take bandara Aqueles here and que there, they can lose their tomam power. bandara aqui e ali Definitely. perdem seu poder. Aqueles Jagannath que vão em Pandit diferentes already festivais aqui told e ali perdem seu poder. that those who are running here and Então, there aqueles que estão to correndo de um get lado para o puri, outro kachuri, para comer sweet puris, ball, cachoris, doces, they cannot do Hari Bhajan. eles não podem fazer Haribhajana. In Bhagavatam, it is No written, Bhagavatam está escrito, first of all, em if primeiro you are lugar, successful to put a key in your se tongue, você for capaz de trancar a sua lock. língua, key, then all other então organ, sense todos os organ outros can be órgãos under control. poderão estar sob controle. Jagdananda Pandit already told, Jagadananda Pandita já tinha Vairagi dito, hoiya kore, Vairagi kore sada nam sankirtan, mangya khaya kore udar param. Vairagi means Vairagi he must significa accept Madhukuri Vritti. aquele que precisa Madhukuri aceitar Vritti cannot hamper him. Madhukuri Vritti, o voto de mendigar. Still today, I am E living até hoje, on Madhukuri. eu vivo Who is de giving what? Madhukuri. Okay. Quem está me dando If I o find quê? some Tudo bem. man giving, but Se I eu know vejo que him, alguém está dando, eu immediately, sei quem ele é, whatever imediatamente, he giving, I send to o que quer que ele dê, We have no eu right mando to para o that. You see, Bhaktivinoda I Thakur. know his heart. Eu não tenho direito de cannot ficar take. com nada. Então, se eu conheço o coração de alguém So, que é incorreto, eu those who are running here uso and esse there dinheiro para doar para to Bhaktivinoda take Thakur. nice name. Então, aqueles que Jagannatha vão Pandit para writing os diferentes templos para comer in bem. Bengali. Jagadananda Pandita escreve em Jivhar Bengali. lalose, you know lalos? Lalos means greed. Você sabe o que significa lalos? Jivhar lalose Grandioso, je great. ityut ithai. Jivhar lalos, having no control over tongue. Aquele que não Tasty controla a thing like to língua. take. Ele só gosta de coisas gostosas. Jivhar lalose je ityut ithai. He is going to, there is Vandara, there is Vandara. Ah, tem um festival aqui, tem um festival ali, tem prachada aqui, tem Jagannatha prachada ali. Pandit giving scientific Jagadananda Pandita nos dá explanation. essa explicação científica. Vairagi actually is written Ityutidhai, mane here and there and Shishno Darparayan, Shishno Udar, Shishno, you know, genetical organ. And impetus of this belly. Oh, I feel so hungry. Give me Eu some. sinto tanta fome, A me dê Vaishnava alguma never coisa. feel hungry. O Vaishnava Give nunca tem okay, fome. not give still okay. Se você der, ok. Se você não der, ele também Always control. está bem. Ele está sempre No kamini controlado. kanchon Ele não tem caminho, não tem cancha, não tem... cannot touch a Paramahansa. Pratista, o main desejo symptom. por fama, não pode tocar o Paramahamsa. Esse é o seu sintoma principal. That's why Jagadananda Pandit speaking, É por isso que Jagadananda Pandita that those who diz are running here and que there, aqueles que estão correndo de Jiva um lado lalose. para o outro, out of the greed, por out of conta the da greed of tongue, cobiça da there's a Modi língua, running. There is ele Bandara. vai, tem um festival lá. Now, in Vrindavan, here, there, Agora em Vrindavana, especially ou in aqui, Vrindavan, ali, Haridwar, especialmente em Vrindavana, there are actually business going on. está acontecendo uma Suppose one negociação. Mayavadi, Suponha que um say Mayavadi, Mayavadi, he o gone mesmo from this world. Mayavadi, que se foi desse In his mundo, name, nome Mayadevi dele. arranged one road. Mayadevi Whereas in the arranja, name of Chaitanya Mahaprabhu, we could not arrange one road. See the magic spell of Maya. In his name, Road? one road, big road. O que é Road? What we are doing with money. What is the Então, utility? Mayadevi, no nome desse mestre Mayavadi, ela And after manda that, colocar uma avenida, uma his rua. Mas no nome de disappearance Chaitanya Mahaprabhu não tem rua lá. Vejam o poder de Mahamaya. that time they distribute card. Uma grande One avenida. card, 5,000 rupees cash, O que nós estamos fazendo com 5,000 dinheiro? cash.
Qual a utilidade do different dinheiro? type of things they can give. And Então, depois those who disso, are so-called sadhu, they're even no selling dia do seu the ticket. desaparecimento, Suppose they got one ticket, what to say? They have 5,000 rupees cash they can give. naquela época, And bag, eles special bag. distribuíam iogurte. So, if you give 3,000, then I can Ou give the 5.000 ticket. rúpias eles davam para as Business pessoas. way. E This is our aqueles character, que eram behavior. os assim chamados sadhus, eles So, vendiam, inclusive, when a entrada. Mahaprabhu usually, Eles vendiam a entrada. Diziam, Mahaprabhu eles vão dar usually 5.000 rúpias lá dentro. not going anywhere. E vão dar pacotes de Especially presentes. Se você me in der Mayavad 3.000, Kshetra. eu dou o bilhete para você. I was there. Eles faziam uma venda de ingressos na porta dos festivais. Esse é o nosso novo I caráter, arrange nosso at least comportamento. something which is not so Então, contaminated. quando Mahaprabhu, That Ramanandi, sadhu, Siddha Mahatma, ele geralmente não ia para esses Used to festivais, give não ia me de um clothes, tempo para o outro. very nice. Especialmente I em have the picture. Mayavad Kshetra, que era Varanasi. I Eu used to estive go lá there because I em cannot take Varanasi. in the ashram of Mayavadi. Not E lá possible. eu arranjei Mayavadi algo ashram I cannot take. At que não é least muito they have contaminado. taken. Okay, somehow. Esse I Sadhu wanted to Ramananda, learn esse Siddha something. Mahatma, What they are doing in their ele sampradaya. costumava me dar What is their roupas, target? All that. doações. Ele era um Siddha Mahatma. Even I went to Eu Sahajias costumava ir lá, in Lalgola. porque eu não podia comer Srila nos Rishikesh ashrams dos Maharaj Mayavadis, não era was possível. the finance minister PA Lá eu of aceitava, West de Bengal. alguma maneira. He was the Eu quis disciple of aprender Srila algo. Bhaktivedanta Madhu O que eles Goswami. estavam fazendo na sua sampradaya, Madhu qual era Goswami o told, objetivo deles. you can take sannyas after. E eu Now, fui também service até os field there. Sarrajias, You can, em whatever Lalgola. you get, you can do some seva, Guru. Srila Rishikesh They Maharaj used to go. era o After primeiro that, ministro. afternoon time, he used to come. Não, era o ministro da Bengala He Ocidental. wanted to send me Ele era um to discípulo de those Bhaktivedanta Sahajias. Madhava Goswami Maharaj. Madhava Those Goswami who Maharaj are disse, wearing bangle, this, você that. pode tomar sannyasi You depois. say, what is the Agora case? faça seu How they are serviço. doing? I never heard. O que você Prabhupada. receber, você pode fazer So he seva sent com me isso. secretly, you go. Então, Contamination cannot be there with you. Because de you are very tarde, ele clever. trabalhava e de tarde You go. voltava. Watch how Ele quis me actually it mandar is the place of Narottama para Thakur encontrar os sarrajias, aqueles que and estavam Srinivas usando Acharya. pulseiras, isso e aquilo, como se fossem That is the golpes. space. Fui ver That is o the que eles estavam spot fazendo. where they used to do bhajan. Later Ele on, disse, vá, people, você não vai due ser to their contaminado, Sahaja porque mood, você é muito could not inteligente. understand their mood. Pode ir, observe. Bhagwan Gola. Name of the place is Bhagwan É o Gola. local de Narottama Das Thakur, Just a few, de Srinivasacharya, and de Ramachandra a Kamviraj. meter, if you go, you can find Nesse Padma lugar, Nadi. eles From that costumavam ashram, fazer you go, bhajana. maybe if you go, E mais 100 tarde as meters, pessoas, 80 por meters, conta do seu you can find vocação sarragia, não there is podiam entendê-los. Padma Nadi. Oh, nice. O nome do lugar é Bhagavan Gola. So, when Mahaprabhu, Quando by Mahaprabhu, the request pelo of pedido Sanatana Goswami de Pad, Sanatana Goswami Pada, by the request of Sanatana, Prabhu, e I Sanatana like to disse, hear Prabhu, eu gostaria de something, ouvir alguma explanation of this sort sloka. deste verso I heard que eu ouvi. you have done 18 different Eu kind of ouvi que você deu 18 meaning. explicações. Mahaprabhu laughing. Well, what I explained, Mahaprabhu deu what I risada, ele disse o que eu explained that time I expliquei cannot naquele remember. dia, eu não posso me lembrar agora. What I explained that time I cannot remember. Well, by your Mas pela tua association, associação, by your association, o whatever que I quer can que eu remember, puder me that lembrar, I eu can vou speak now. repetir agora. Finally, Mahaprabhu Então told Mahaprabhu disse finalmente. Me 62 deu different 62 After that, Mahaprabhu explicações speaking diferentes to daquele Sanatana, verso. Ele diz para Sanatana, Sanatana, your depois disso, association is a so sua pure. associação é tão pura, Sanatana, your association is so pure that I cannot que eu não stop consigo parar
making meaning, de encontrar automatically like water, significados. when it Eles comes. escorrem como água. It is by your É por conta da association. associação que eu faço com você. You are so pure, Você é tão puro, Sanatan. Sanatana, You are so pure, Sanatan. By your que pela association, tua associação I cannot stop making eu não and posso making. parar de Continuously fazer will come. significados. Os significados continuamente se Tomar manifestam. sanga gune ote orthet tarango. By your association, all different Através da tua waves, associação, waves of meaning diferentes come. ondas de significado chegam até mim. 62 different kinds. Então, Mahaprabhu dá 62 tipos de explicações Atma. desse mesmo verso. After that, Ram, Atma, Munayo, Ram, Munayo, Nirgunti. Nirganti. One Cada word uma dessas Mahaprabhu palavras taking, Mahaprabhu I think, explaining explica very de nice, maneira scientific manner. perfeita, científica. So remember, Então lembre-se, we'll have to go up to this level. nós temos que ir até esse nível. If you have taken Se decision, você well, I can stay decide, up to eu this posso level, chegar até esse nível, then it is not good. então isso não é bom. It is not good. Então isso não é bom. You will have to go up to that Você level. vai ter que ir até determinado nível. What our Bhaktivinoda Thakur is speaking, Então, no nível que Bhaktivinoda Arje Thakur samsar menciona, nahi lage bhalo. Arje samsar moh nahi lage bhalo. Kahan jai Krishna hari. E chinta visal. When you can feel fed up quando você se sentir cheio with material de coisas things, materiais, saturado material enjoyment, dos frutos materiais, dos prazeres then you can materiais, gradually go então up to você this point. gradualmente poderá avançar e chegar até esse With ponto. material conception, Com a concepção material, ninguém pode. no As attachment pessoas não teriam. for money, Você não tem que ter mais Kamini, apego por Kanchan, dinheiro, Kamini, all Kamcha, bitter. Pratista, Don't like. Kanchan. Kamini, Kanchan é If somebody prazeres like e to give, dinheiro, Pratista. they like to fly Então, away se alguém quiser dar isso, os Vaishnavas gostariam de fugir. Morning time, they can give me De Pratishtha. manhã eles poderiam me dar So Pratista, better pensou Madhavendra if we Puri. É can melhor leave que eu this deixe place. esse local agora, Because news can break up. que a notícia vai se espalhar. Everybody say it is Vamos for dizer por him. ele que Gopinath Gopinata stolen roubou Kira. pote de arroz doce. So everybody can give garland to me. Worship. So E better todo I mundo can vai buy. querer me dar guirlandas, é Why melhor I eu sair can help daqui. people? Eu vou sair correndo, Gone. voando. It's called Mahadevendra. Isso é Madhavendra Puri, Paramahamsa. Paramahamsa. Always thinking about Sempre pensando no Senhor Supremo. only by looking Somente por olhar at a piece of cloud in the pedaço de sky, nuvem no céu, dark escuro, cloud nuvem in the escura no sky. céu. He fall down Ele on the caiu ground no chão e disse, Krishna, by watching only a piece of cloud. somente olhando uma Can you nuvem, você imagine pode imaginar what is the stage of pure Guru qual Vaishnava? é o estágio de We consciência think do they Vaishnava pura? same thing. Nós pensamos maybe que a deve ser little igual bit a gente. Talvez um pouquinho melhor, mas igual. By watching a piece of Então, cloud, ao observar dark cloud in the pedaço de sky, nuvem escura no céu, Madhavendra Madhavendra Puripada hold desmaiava on, no chão, Krishna. pensando em Krishna. by watching the peacock feather, Ao observar a pena de pavão sobre a the head, cabeça, Pundarik Pundarika Vidyanidhi, Vidyanidhi fall down caía on no ground, chão, the Krishna. pensando em Krishna. Beyond our Isso tudo estimation, está além do nosso cálculo, da nossa cannot compreensão. even Nós não imagine conseguimos nem imaginar what is the qual é a real condition of condição those pure desses Gurus. Vaishnavas puros. Cannot imagine. Always Harikirtan. Sempre entretidos com Harikatha. Harikirtana, com Harikatha. Prabhupada used to Prabhupada costumava complain se lamentar in front of doctor. Doctor, diante they don't allow me to speak Harikatha. do médico. Eles não deixam eu They don't falar allow Harikatha, doutor. But believe me, when I Mas speak acredite, Harikatha, quando I feel eu comfortable. falo Harikatha, eu me sinto When bem. they stop me speaking Mas Harikatha, eles I querem feel parar, eles não querem deixar big que eu problem. pronuncie o Harikatha. Eu sinto que isso é um grande Same thing problema. Mahaprabhu told. A mesma coisa Mahaprabhu disse Inside Gomida dentro do Mandir, Gambira Mandir, inside Gomida Mandir, dentro do templo de Gambira. Mahaprabhu there, Mahaprabhu lá,
Raya Ramananda, junto com Raya Ramananda and e Sarupa Sarupa Gosai. Damodar, Sarupa Gosai. Whole day and night, Noite e dia, they are discussing eles estavam about discutindo Bhagavad Tattva, sobre Bhagavad Kirtan. Gita Whole time. o tempo todo, sobre Krishna. They have no they have no other Eles não tinham nenhum outro conception. tipo de concepção. Raya Ramananda, Raya Ramananda, Sarupa Sarupa Damodara become afraid ficaram com medo when Govinda chiding. Now, quando Govinda 11 brigou com o'clock, eles. 12 Agora o'clock over, são I could not give 11, anything meia-noite, to eu não pude dar nada para Now ele you are comer. discussing. Vocês What you are até agora discussing? estão conversando. O que vocês estão You cannot conversando? discussing anything Você não pode good so that our contar Prabhu algo can bom laugh. para ele dar Always risada, cry. ele está sempre chorando. You should discuss something Você so that deveria Prabhu can falar de algo para que o Senhor, But you are para que o discussing Senhor whole day and risse, night cry. mas ele chora noite e dia. Now, Sarupa Gosai E Sarupa Gosai and Ramananda think. e Raya Now Ramananda Govinda, pensam, agora Sevak become very angry. Govinda, o So let Sevaka us ficou go. muito bravo. Vamos embora, We can Prabhu, a come gente next volta morning. amanhã, tá bom? Hey, you take rest, eh? Vá You take descansar. rest now. Govinda became angry. Govinda ficou Oh, bravo. you can come tomorrow. A gente volta amanhã de manhã. Mahaprabhu speaking. Mahaprabhu disse, What do you mean by rest? o que você quer chamar de Mahaprabhu descanso? speaking. What do you mean by rest? O que você quer chamar de descanso? Whenever you two Quando can go away, vocês dois vão embora, my situation, a minha who can situação control my situation? piora. Quem pode When controlar you a minha two situação? gone, Quando vocês dois vão then my embora, situation became worse. então minha situação se torna muito pior. Now they cannot control me. Agora eles não podem mais running me here and controlar. there. Eu corro de um lado para There o is outro. burning pain. Existe uma I dor cannot que get que Krishna. queima no meu coração. Eu não Looking at posso the alcançar moon. Krishna. Eu olho para a lua, Remember me lembro Krishna. de Krishna. Sometimes Krishna giving me Às vezes darshan Krishna me dá o and darshan e vanish. desaparece. Very clever Ele é Krishna. muito inteligente, muito esperto. So, you think after you Então gone I você can pensa take que rest? depois de que vocês vão Yesterday, embora eu descanso? yesterday what happened? Ontem o que aconteceu? You ask. Pergunte. Yesterday what happened? You Ontem o que ask. aconteceu? Pergunte. When you two Quando vocês gone, dois se foram, I feel me suffocation senti sufocado inside room. dentro do quarto. I cannot stay Não inside. pode ficar I dentro would do like to quarto. go Eu outside, gostaria de but sair, they close the door. mas eles I fecharam as portas. run and bounce E with the corri e wall. bati com o rosto blood nas coming. paredes e meu There's a sangue, condition. saiu sangue. This is condition. Veja a condição. So Então, long as enquanto so long as you are speaking você estiver Harikatha, dando Kirtan, Harikata e Kirtan, I'm feeling comfortable. eu me sinto confortável. So long as Enquanto you two doing vocês Harinam estão fazendo Sankirtan, Harinam, Harikatha, Sankirtan e Harikata, then I feel então comfortable. eu me sinto confortável. When you both of you Mas gone, ambos vocês I se feel foram. great trouble. Quando vocês se vão, na verdade, There's a eu me condition. sinto muito mal. The symptom of Paramahansa. Esse é o sintoma de um Paramahamsa. Paramahansa Bhakti Então, Paramahamsa, always like to get esse absorbed quem sempre quer se absorver in em Harikatha, Bhakti, no Harikata, no Kirtana, topics of Bhagavan. nos tópicos sobre o Senhor Supremo, nos seus pensamentos. This is their bhava. Essa é a sua bhava. This is the symptom of Esse é o sintoma Sarup Lakshan de Sarupa Lakshana, of one Paramahansa. de um Paramahamsa. All other, Todos os outros não são tão importantes. your body is very Seu stout. corpo é muito can forte, get the você name of pode Goswami. ser chamado de It Goswami. is called a blunder mistake. Isso é um erro, Simply because your health is very good, porque se a saúde é boa, you can get the title você vai querer Goswami. ser chamado de Do Goswami. you think Você acha Goswami que means Goswami this? tem esse significado? Goswami in Paramahansa? Goswami significa Paramahamsa. What you can do? This way, Mas dessa maneira, all the o time, tempo todo, we'll have to be very temos que careful tomar muito cuidado so that wrong Para Siddhanta Vichar cannot Siddhanta Vichara equivocado nunca saia dos nossos lábios. When I was Então, speaking nunca se manifeste. Ontem eu estava falando what Bhagavan sobre o speaking, que Krishna then disse some of you may be feeling e alguns de vocês sentiram um pouco de dor. why Bhagavan speaking
Ou por que o Senhor Supremo está heavy falando de about maneira assim tão pesada women. sobre as mulheres? Bhagavan not Não, speaking. o Senhor Krishna não fala dessa Bhagavan maneira. wanted to Bhagavan check quer us. nos ensinar. This is the most attractive thing in the world. A forma feminina é a coisa mais No atraente father que existe no can go universo. out of it. Ninguém pode resistir a Even isso, Shankar nenhum Bhagavan, antepassado, who nenhuma is autoridade, até o Senhor Shiva, que é Atmakam, Atmakam, Atmaram, Atmaram, Shankar, he ele also também wanted to show quis nos mostrar that in front of que no fundo Mohini Maya, de Mohini Maya nobody can stand. ninguém pode superar. Shankaracharya disse, Bhagavan Bhagavan told disse, Shankaracharya disse, discussing Mayavad, ele estava but discutindo o Mohamudgar Mayavadismo, one mas ele diz stotra esse verso, of branches, 20 or 25. verso 20, That is not 25, Mayavad. que não é That is okay. Mayavadi. Sankaracharya wrote Shankaracharya so escreveu many muitas things. coisas. Not that everything Nem Mayavad. que tudo seja Sankaracharya absolutamente Mayavadi. was bound to Às vezes ele explain explicou, Mayavad Vichara. ele foi forçado a That was the explicar o order of Mayavadi Bhagavan. Vichar, porque esse foi o pedido do Senhor Yes, Supremo nothing. e ninguém pode revogar isso. So, Então Shankaracharya, Shankaracharya writing so nice, escreveu giving muito us bem, nos deu warning, esse aviso. 60,000 Então years, Shankaracharya escreveu 60,000 years este ótimo of Astrotian penance aviso. were Ele nos dá um aviso finished only within fraction of second. falando de 60 mil anos de austeridades 60,000 years. e penas que tinham terminado numa fração de segundo. When 60 he mil was in anos de austeridades. committed Mas tudo offense, se foi quando? only by Quando watching ele cometeu uma ofensa. the association of pieces. Somente por olhar para a associação So Muni, da that's why reprodução writing dos peixes submarinos what embaixo da Shankaracharya água. writing, Então, o So que Muni writing, Shankaracharya escreveu, o que Sauvori that Muni day in escreveu, Bengali Harikatha, e eu estava falando naquele dia do Bengali, do Harikata em Bengali, Pramoda Sujatu, Yogo parou aqui, Soparam Prabhu. Paramaru Ruksu, Satsevaya Pratyatmatmalavam, A imagem voltou agora. Badanti Jam Nirayadarumasu. What speaking? Sangam na kuryat pramoda sujatu, yogo shaparam paramaru ruksu, satsevaya pratilabdhyatmalavam, badanti jam nirayadharumasu. Tomorrow I can explain. Amanhã eu vou explicar. With tears rolling down his Com cheeks, lágrimas escorrendo pelas faces, our Saubhari Muni crying. o nosso Sauvori Muni chora e diz, oh meu Deus, So much power I developed. quanto poder eu tinha desenvolvido, tudo se foi. And Shankaracharya what saying? E Shankaracharya o que disse? Many times I told. Muitas vezes eu já mencionei. Shankaracharya speaking, Shankaracharya diz very nice. algo muito bom, Naristanu muito bonito. bharo navidesam drishtva manga moha besam etat mangsho vasadi vikaram manasi vijintayo varam varam. Shankaracharya speaking, Shankaracharya disse, oh brother, ó meu irmão, try to think. pense bem, Why you are in Maya? por que você está preso em Maya? Why? Por quê? You cannot see Você não enxerga magic spell of Maya? a magia que Maya faz? Por quê? By watching the body appearance of Ao observar a aparência corpórea das you feel mulheres, attraction. Why? você sente atração. Por quê? Shankaracharya writing. Shankaracharya escreve sobre a ilusão material. Naristanu bharo navidesam drishtva manga moha besham etat mangsho vasadi vikaram manasi vichintayo varam varam. Why you are not going to
why you are Por not que going to think, você não vai why pensar? you are Por que você not não going to think pensa over and again de novo e de that all novo body, que todos os Panchubhauti, corpos são feitos dos your 5 body, elementos? my body, O seu corpo, o any meu woman, any corpo, man, os any homens, as monkey, any mulheres, os donkey, macacos, all os only jumentos. different shape and design. Muda somente a This forma e shape o and desenho. design you feel attraction. E essa But forma that kind of sun, é o que te traz a atração. Não, mas aquele outro corpo, não, pelo amor if de this Deus. kind of shape and design, Ah, não, esse tipo de desenho, sim, é muito atraente. but shape and design changing, Mas a forma muda. Ah, não, então não. your condition. Essa é a But we condição. are failure. Mas a We gente are failure falha to realize ao realizar whatever shape and design, que quer que a whatever you are forma watching, e o desenho, Maya Nirmita, tudo que nós estamos Panchabhuti, observando, é inside your obra de body, Maia. outside São your os body. 5 elementos You can make misturados, some dentro do seu segregation corpo ou of your fora. body. Você faria uma I segregação can do seu find some corpo. liver, Eu vou encontrar o que? O food sac, fígado, gallbladder, alguma bexiga, os intestine, intestinos, pancreas. pâncreas. No? Sim ou não? But externally, Mas externamente, é tão bonitinho por fora. nice. Nossa, que legal. You cannot think Você não pensa they're all the same inside. que por dentro todo mundo é igual. I was yesterday speaking to you. Ontem eu estava falando para você, If you cannot go up to that se você far, não consegue chegar that nesse everywhere nível, Bhagavan is there. que You cannot Krishna go está em up to todos that os far. lugares, se você não conseguir At least alcançar essa consciência. whenever you are going to look any No momento que man, você vai woman, olhar or anything, para um homem, para uma mulher, at para least qualquer coisa, you try to realize tente realizar the skeleton structure. a estrutura do esqueleto, Same skeleton structure, a estrutura do esqueleto, like the clay man putting some clay, como nice design, shape and design. After that a pen, murti feita now you are pelo going to take escultor, Durga Puja. que usa o barro, a But argila e depois pinta tudo. Mas aquilo é o quê? Argila. Inside Então, your dessa body, maneira, dentro do seu corpo, outside your body, fora do seu corpo, everywhere, em todos os lugares, Panchabhautik element there. os 5 elementos Inside estão your lá, heart, dentro do seu outside. coração, fora do Inside seu also. coração, dentro e fora. Bhagavan O Senhor already Supremo told já me nos in disse Chatusloki, nos Chatusloki Bhagavatam, nos 4 versos already told. mais importantes do Srimad Wherever you Bhagavatam. Onde quer que all você Panchabhauti, olhe, they tudo all são Panchabhauti. os 5 elementos misturados. Om Vivasam Vivagni, Nanajya Sasat, Paschadham Daditacha, Jobasitrosma, Riti Artham Jatpatito Napatito Sadmani, Tadvidva Atmanamayam, Yathavasa Jata. Jata Mahanti Bhutani. Jata Jata Mahanti Mahanti Bhutani. Bhutani. Bhutesu Uchavachishu. Jata Mahanti Bhutani. Bhutesu Uchavachishu. Same thing. Maybe inside Então, elephant, talvez dentro do elefante, a bigger size. o tamanho dele é enorme. É sempre uma questão de forma e design. Big body. Um corpo enorme. Your body is small. O seu corpo é menor que o dele. But element all same. Mas os elementos são sempre os mesmos. But due to shape and design, Mas por conta da forma e do we are desenho, foolish. nós somos tolos e sentimos atração por este corpo e repulsão por Tomorrow I can outro. discuss how Amanhã Prabhupada, nós vamos discutir how Sadananda como Swami Prabhupada, como Sadananda Swami repetidamente eliminate queria this kind of eliminar esse tipo de concepção limitada de dentro do nosso coração. Esse é o impedimento, o maior impedimento in the way of our bhajan. no caminho do Main nosso impediment. bhajana. É o impedimento maior. Mas você talvez não consiga enxergar. Don't feel sorry. Então não se sinta Bhagavan triste speaking quando o this. Bhagavan fala You sobre must try to isso. accept really sorry. Você tem que tentar aceitar. Bhagavan in Sim, Bhagavatam's already told. Krishna diz isso no Among all Bhagavatam. creation, E dentro de toda a among criação, all creation in this world, neste mundo material, woman body o corpo feminino is a very attractive é a obra mais atraente. creation. Because Bhagavan Porque speaking, o Senhor Supremo by the diz, help of this woman feature, através dessa forma feminina, I can
see that they are all going to submit on it. Todos Like os the grandes demons homens poderosos se at the time ajoelham. At the time of Asura and demons, Quando os demônios e os demons Ashuras, and those were demigods, eles vão bater o by the oceano de churning leite. of the Kira ocean, there was Amrita was derived, Da onde eles vão tirar o néctar but da it is the imortalidade. fault of Asura. They are greedy. They like to take away the Mas os creature. Ashuras são The demigods, they are crying. Why? ávidos e querem ficar com But they are going o to néctar, abduct. e eles abduzem o néctar, eles pegam o pote de Then néctar. demigods Aí wanted os to semideuses take Bhagavan. pedem ajuda para o Senhor Bhagavan said, Supremo, well, e Bhagavan No responde, problem. sem I am problemas, going to solve eu this vou problem. resolver essa questão. Como? Bhagavan took Bhagavan Mohini avatar. assume a forma de Mohini Avatar, de uma Cham, cham, mulher de beleza inigualável. Demigods. Anyway, Os semideuses the pitcher of Amrita taken away. eles levaram então Mohini first appeared o in pote the top. com néctar. Então Mohini aparece primeiro Demons na frente dos demônios. were from this Os country. demônios falam, de onde ela veio? Meu Deus, que forma única. Nice. They are feeling very Eles comfortable. se sentem muito atraídos. What is your name? Como você se Where chama? from you are De coming? onde você vem? What is your idea? O que, que você pensa? Nós estamos muito interessados em saber. Mas parece que você é uma moça muito bondosa. Nós gostaríamos de ficar com você. Eles dizem para ela. But Mohini going to say, Mas Mohini responde, why you are fighting? por que vocês estão Well, it is a brigando? question of Ah, Amrita. é uma questão ligada ao néctar da Okay. imortalidade. Ela You fala, believe você me? acredita em mim? Yes. Sim. You are beautiful Você é uma lady. mulher linda. I cannot believe Como que a gente não ia it. acreditar em você? A So, gente acredita sim. whatever Então ela fala, the way I can distribute da maneira your como eu food. for distribuir o néctar, vocês we vão ter cannot que think aceitar. anything. Ah, claro, a gente vai Whatever, aceitar tudo que você the falar. procedure of it. Como você decidir. Condition, this is the Ela fala, condition. essa é a condição. After that you can get me. Huh? Depois Oh, disso, nice, very good. a gente pode ficar amigos. Aí Then vai, que whatever- maravilha, eles falam. Whatever. Então o que acontece? Then Mohini speaking, Mohini diz, all of you go and todos take vocês vão tomar After banho. that, ornament, Depois coloque seus everything, nice ornamentos, suas roupas can get melhores. Amrita. Vocês vão receber Amrita. First of all, I can distribute Primeiro eu vou among distribuir demigods. entre os Why? semideuses. Por quê? You told Você no falou argument. que não ia Okay, brigar okay. comigo. Ah, As you ok, like. ok, ok. Tá bom, como a senhora quiser. Como você After that, quiser. what? Depois disso, o que acontece? While Enquanto ela está distributing distribuindo a among Amrita all entre os demigods, semideuses, Amrita finish. a Amrita acaba. Demigods say, our share not E getting. os demônios falam, nossa, mas a nossa Even parte a gente não vai two receber. demons, they in Mas secret dois form, demônios, Rahu, Ketu, Rahu e Ketu, they wanted to, they're very eles foram clever. muito They espertos. told, Eles falaram, we can a sit gente in the vai queue sentar of na fila dos demigods. semideuses, Who quem vai knows saber? if the Amrita finish? Quando a So Amrita they two acabar, sit. vai saber que se acabar. Então os dois se sentam Finally, ali. O what que happened? acontece? Bhagavan Bhagavan going to cut their. corta a garganta deles. So at the time of Então, lunar eclipse, no momento da solar- eclipse solar lunar, eclipse, it is strictly prohibited to look. é estritamente proibido olhar para o eclipse. Não deve olhar, você não deve olhar. This way, Dessa maneira, demigods, que Rahu e Ketu estão they were envolvidos. successful to get Amrita. Então, os semideuses conseguem receber esse néctar, Because anyway, demigods in porque favor of eles são demons, favoráveis ao not Senhor in Supremo favor e os demônios não what são. to do. Então, o que fazer? That's why É por isso finally, que, finalmente, big problem há esse took grande place. problema, big uma fighting. grande briga Demigods entre os wanted to semideuses. cheat us. Os semideuses quiseram First nos of all, you wanted trapacear, to cheat demigods. mas primeiro vocês That you were queriam not thinking. trapacear os Why you semideuses. took- Por que vocês Why pegaram you took away the picture? o pote You are greedy. de Amrita, de Now néctar? you are going to Vocês são complain. ávidos e agora vocês vão Demigods reclamar are very clever. que os Huh? semideuses You are são clever. inteligentes. Why you took Vocês levaram o pote primeiro. it? That was the understanding. Both of Ambos. us can take. So it is the Esse é o result. resultado, It is the esse é o result resultado of your karma dos frutos do seu that you karma. are deprived. Por isso que vocês ficaram Bhagavan sem speaking. If I give Amrita to demigod, néctar. I mean Se eu dar demons, a Amrita para os they can get demônios, Asura can get power. eles vão ficar So better poderosos. not to. Então é melhor não. Bhagavan giving O Senhor Supremo argument. expõe Bhagavan também giving esse nice argumento, argument. esses ótimos Somebody argumentos. can think, Ninguém poderia dizer, oh, mas Bhagavan also going to wanted to cheat o them. Senhor Supremo trapaceou Why eles? Bhagavan Por que o cheated? Senhor Supremo os It is written, ultrapassaria? Bhagavan speaking. Ele explica. Bhagavan speaking.
those poisonous aquelas snake cobras to cow venenosas. and give 1 kg Se milk você dá every day, 2 2 kg, litros de and leite por banana. dia e banana, Is it isso é practical? alguma coisa que vai funcionar? In Bankura, those men, Em the Bakura, village men so aqueles foolish. homens na vila são tão Every day tolos, they are todos os giving dias eles dão banana and pure e milk leite puro and snake coming. para as cobras. In Bankura, Em Bakura, you você não don't sabe? know. Even in the Mesmo nas house, casas, they have pet eles snake. têm animais de estimação Pet que são snake. cobras. Pet. One Cobra pet. disciple of Um Bhaktivinoda discípulo de Bhakti-Bala Bhattirtha his Goswami name is Maharaj. Sundaram. O nome dele é Sundarananda. He was a railway service Ele era holder. funcionário do Something happened trem. in his brain. He Aconteceu left alguma coisa com everything. o cérebro dele e ele largou o trabalho. He's speaking. E ele explicou He went to the que ele house foi of até a one casa de um, so-called assim devotee, chamado devoto. and they sitting Eles estavam sentados to take rice, para chapati, comer everything. arroz, chapati e tudo. And Sundaram De repente watched ele olhou, the snake uma coming cobra and veio. sitting. Uri Ele falou, meu Bapre! Deus do céu, uma Sundaram cobra. like Ele to saiu die. correndo. The Mas a Mataji is Mataji speaking, falou, não, no, they are ele é pet. nosso They are animalzinho. pet snake. We Eu never nunca ouvi had falar de cobra pet como snack animal de possible. estimação. Pet dog, Tem pet animal cat. de estimação gato, animal de estimação Now, cachorro, in this mas agora em Kaliuga também tem. Pet snack, Hari. But he cannot cut. Tem animal de estimação que é cobra. Aí, mas ela não vai picar? Como que eu vou sentar aqui com essa cobra balançando a cabeça? É melhor ir embora. So Bankura is such a foolish Bakura é um lugar place. de gente tão louca que eles são todos loucos. Giving Todos os pure homens eles milk. dão leite puríssimo para as cobras. and pure E milk banana. and banana to snack. Para as cobras. So Bhagavan Então, going to give argument. O Now Senhor what is Supremo, Bhagavan speaking? What is practical então o Senhor Bhagavan? Supremo vai dar seus Not out of argumentos. emotion. Bhagavan Ele speaking. diz algo que é prático. Ohinam Ele não diz, amrito não fala usando a própria Bhagavan parcialidade ou a emoção. Those who are Ele ohi diz, snack, they aqueles should que são not be giving cobras, amrita. eles não podem beber Because their amrita. power can great. They Senão can o do poder harm. deles aumenta. Eles Bhagavan podem giving this. machucar as Bhagavan giving pessoas. this argument. Krishna dá esse argumento. Ohinam amrito jata. So I was bound to deprive them. Então, eu tive que I was impedir bound que eles to deprive bebessem them because they developed o amrita, so porque much eles audacity. desenvolveriam They tanta wanted to audácia enjoy amrito themselves que eles by queriam desfrutar da amrita cheating dos semideuses, demigods. trapaceando os semideuses. they are going to get the result of the karma fall. Eles vão receber o resultado do karma por terem trapaceado os semideuses. You have nothing to cry. Your karma fall. You have done Você não wrong tem o que karma. chorar. Se você fez alguma coisa errada, So você vai Bhagavan ter que speaking, receber o fruto do karma. Ahinam amrito yata. Bhagavan surely not going to hate woman. O Senhor Supremo If so, com certeza não vai Then detestar as why Bhagavan mulheres. going to best to keep on Caso most of contrário, women? por que ele Because their abençoaria heart is very tantas good. Of mulheres course, not everybody. que têm um bom coração? Ele não faz isso para Bhagavan todos. Mas o Senhor Sarvabhauma ama aqueles que Your têm bom house. coração. Mahaprabhu Na casa de used to take Sarvabhauma Bhattacharya, prasadam in the house Mahaprabhu of amava Prashada. Shatima. I Na mean, casa the de wife of Satima, Sarvabhauma. a esposa de Mahaprabhu used Sarvabhauma to Bhattacharya. take prasadam in the hand of Das mãos Jogabaya, de Sita Yogamaya, Devi. Sita Devi. So, how you can say? Então, como você Dukinima, poderia I dizer? already know. Rukinima, Dukinima. In Chagda you can find. em Chagda Chagda, Jagannath Dukinima. onde tinha a casa dessa Gaurango devota. like to go away. I cannot Gauranga. allow you to go. Mother, Ela I would like to queria go. deixar I said, que ele "No, fosse I embora. Ele can't." falava, mãe, eu preciso ir embora. So crying, Dizia, so "Não." kind. Gauranga Mahaprabhu, his heart Gauranga melted. Mahaprabhu, ela chorava para ele ir Finally, embora e o coração dele Gauranga derretia. Mahaprabhu speaking, E well, finalmente ele disse, this muito bem, deity, you essa can keep deidade with aqui, você pode you. ficar It's com Gaur você. Gopal. You Ele é can Gaur go Gopal. Chagda, you can find. Gaur Se você for Gopal. nessa cidade, So you você can vai keep, encontrar essa you deidade. can directly see when you are offering, I am eating. E você vai ver que quando você You can oferecer, eu vou talk with comer. him. Você vai poder falar com Then ele. okay. Ela fala, Then então tudo bem. allow Gauranga to go. Ela deixou o Gauranga ir embora. This case also happened with E nesse caso também isso aconteceu com quem? Jagadish Pandit, Mahesh Pandit. Jagadit Pandit, com Maheshwara Pandit. So,
Only by this Então, word, if you pass remark, somente hate woman, se it's você wrong. disser que o Senhor Supremo não Because gosta the das mulheres, fact, você está errado. Que if we shout and os preach, no fatos, fact, if you like to ignore fact, se você quiser ignorar os fatos, it is not good. não é bom ignorar Once os again, fatos. O Senhor the Supremo absolute Siddhanta. dá um Strinam, Siddhanta absoluto. Stri Sanginam, Sangyam Takta, Durato Atmavanu, Kheme Vivikto, Asinam Chintvet Mam Atindriya. Any kind of conception of woman must not be there. Qualquer tipo de Totally concepção. free. O Senhor é totalmente Those who are livre doing desses preconceitos. Sri Sangha and those who are doing association of Sri Sangha, Aqueles que fazem associação Association of Sri Shangism. de Sri Shanga, aqueles que fazem, also aqueles que são apegados So, às mulheres e speaking, aqueles que se associam com quem é apegado às mulheres acabam you se can envolvendo feel, you can feel sorry nesse for them. karma. Você pode se is sentir not good. mal por isso, What mas Bhagavan isso não é speaking ruim. is right. Isso não é bom você fazer isso. O que o Bhagavan Krishna diz é having verdade. no divisive attitude. Ele não é separatista ou parcial. I already wrote Eu já to the escrevi Chief Minister, Bengal. para o Raghu already said, ministro da Bengala, don't Raghu think I mandou have para some ele a division. carta. Eu falei, não pense que eu I seja have um no hate separatista, eu não for tenho women. ódio I have no hate for mulheres ou por Muslim, Christian. muçulmanos, por cristãos, But it's nada the disso. fact. Eu Bhagavan estou speaking explicando os fatos. in Gita, Krishna diz no Chaturvana Gita, Gunakarma Vivakasam. You arrange all and everybody to arranje take que todos, how you can expect future como você generation, poderia imaginar que how you todas can as expect gerações futuras, pure future generation to grow. Because que exista in the beginning you like to geração cut, de pessoas destroy ligadas à their cultura védica pura, porque eles estão querendo cortar e destruir os samskaras das You like to crianças, test. misturando todos. I can allow you taking prasadam from one rubbish place. Se você quiser, eu faço You você cannot like testar my isso. Harikatha. Você não vai querer, você não vai gostar, like por to- exemplo, do meu Harikata course, se você comer whimsical, prachado em lugar que Bonded esteja souls are full of contaminado. whimsical mood. Mas as almas We condicionadas cannot também put têm os seus pressure on caprichos, them. a gente não pode Woman, pressioná-las. they will have to be lucky. Luckily. Então, She can realize or ela cannot. pode realizar isso ou não. I cannot put pressure on them. Eu não vou pressioná-la. So, Strinam, Stri Shanginam, Sangyam Takta Durato Atmavanu, Kheme Vivikto Asinam, Chintayed Mam Atindita. Recently I wanted to pass Então, eu a quis remark about recentemente one small boy, falar de um pequeno champion, menino, cricket. um campeão de cricket. Somehow we wanted to De alguma send maneira, a message. nós quisemos Because mandar now essa in the mensagem, evening, porque agora Within 1 or 2 years, he is giving billions of dollars. agora está House, de bungalow, noite, mas car, em 2 ou 3 and anos ele lady vai friend. ganhar So milhões many. de dólares. So Sim, many. ele é muito jovem agora, mas ele vai ganhar All muito lady dinheiro. friends coming and E embrace. todas as mulheres vêm Small, e abraçam 15 ele. years. Ele tem 15, 16 anos. I told, Eu if he is disse, going to develop this kind of mood, se eles deixarem ele then viver esse within tipo de 20 sentimento, or quando ele 22 tiver he com can 20, lose 22, his ele pode perder sua everything. força esportiva. Because tudo. it's a scientific thing. Porque é uma coisa científica. You will have to store your energy. Você tem que guardar a sua energia. You will have to store your energy. Tem que guardar Now a sua you are energia. small. Agora Now ele é you are going jovem. to feel. E ele já vai começar a perder. Now Bhagavan, Então, now Bhagavan speaking, Bhagavan disse, Uddhav, Uddhava, this kind of bondage is not possible. esse tipo de This kind of condicionamento bondage is not possible não é possível by other means. por outros No meios. tathasya bhavet bandho, no tathasya bhavet klesho, bandhasya anna prasangata, jasit sangyad yatha pumsu, tatha tatsangi sanu. It Isso is também está also explicado approved no in Chaitanya Chaitanya Chaitanya. Charitamrita. Mahaprabhu também disse a mesma Mahaprabhu coisa. already told. Joshit Sangha, Jasit sangha, aqueles que têm um Jasit apego Sangha, excessivo e aqueles que estão relacionando-se com We have pessoas que têm no apego space excessivo to put complaint acabam even sendo now. contaminados. No space. Então, It's true. a gente não tem espaço para Now Uddhavji reclamar Maharaj contra o Senhor Supremo. O que ele diz é asking- verdade. É sempre um Now fato. Uddhavji Maharaj asking Então, o Davaji Maharaj that, pergunta asking to ao Senhor Bhagavan Sri Supremo, Krishna, Bhagavan Shri Krishna, Yatha Tvam Aravindaksho Jadrisham
va jadatmakam dhayet mumukshur etat dhyanam me bhaktum arhasi. You are speaking so many Você diz things. muitas coisas, Now I mas realize agora a eu little realizo bit, pouco. but Mas you have to clarify você this precisa point. esclarecer este ponto. But you will have to clarify this Tem que point. esclarecer. Qual? Yatha Yathatvam, how Bhagavan, we can Bhagavan, get you. como podemos alcançar the você? possibility? Qual é o processo? Huh? Qual é o processo? Yathatvam Aravindakshu Jadrisham Ba Jadatmakam Dhayet Mamukshetat Me Dhyanam Me Bhaktum Arhasi. Now you can Agora specifically você pode especificamente explicar how we can como nós meditate on podemos you, meditar em você and ultimately how e como we nós can get podemos alcançar Bhagavan. você. We are very Nós estamos interested sempre to know muito because interessados em it's saber, confusing. porque isso é um pouco confuso. Now we'll have to get Agora, answer. Prabhu, por favor, please. Senhor, responda. So, yatha tvam aravindaksho jadrisham ba jadatmakam dhayet mamuksur etat me dhyanam me bhaktum arhasi. Up to this point, I'll have Então, to eu vou stop parar here. nesse ponto. 31 number. Fizemos até o verso 31, 31 number. 14, no capítulo chapter. 14. Yeah, you see. So, Atma Ramuscha Munayo Nirganthya Ubi Unukrame Kurvanti Haitukim Bhaktim Itham Mehta Guru Gunaho Vanjakalpadu.